Agora com vocês, o programa Exerça a Sua Fé. Ok, abre o teu caderno. Vamos ao nosso assunto, né, durante esses domingos pela manhã. O nosso fundamento dentro de uma aliança que Deus estabeleceu comigo e contigo, da qual nós precisamos conhecer, receber compreensão no nosso coração. Isso trará cada vez mais tranquilidade, paz, descanso a você. O caráter de Deus é um caráter imutável, o que Ele estabelece jamais será mudado. Isso é óbvio. A simplicidade disso, num tempo que nós estamos vivendo de mudanças, de coisas tão ruins e por incrível que pareça, são mudanças para pior, né? O próprio contexto do mundo inteiro, em tudo que está acontecendo, e continuará porque a gente está no fim dos tempos, né? Lembra que eu comentei aqui para você sobre o hábito que nós adquirirmos de ouvirmos e tornarmos a ouvir? Pelo simples fato que lá em Romanos capítulo 10, eu falei isso aqui quinta-feira, eu vou continuar ainda, diz lá que a fé vem pelo ouvir. Ora, se eu quero manter e fortalecer minha fé, veja que coisa interessante. Você fortalece, fortalecimento é uma coisa. Vamos supor, você vai para a academia porque os seus bracinhos estão finos e as pernas, aí você vai ficar vai dar uma marombada lá. Muito legal, não tem nada de errado nisso, né? Só depois você vai ficar assim, trocando lâmpada, ó. Beleza, aí o bíceps começa a crescer, aquele negócio todo e tal. Aí você está fazendo algo que fará um crescimento, trará um crescimento. Ao mesmo tempo, um fortalecimento. Mas depois você tem que fazer aquela famosa manutenção, não é verdade? Então, essa manutenção ela é importante. Então, nós aprendemos a crença em Deus ouvindo. Então, se você gasta um tempo investindo, o Espírito Santo vai registrar toda uma plataforma de crença da verdade no teu coração a respeito desse assunto, aliança, né, que é amplo, mas você vai colocar para dentro. Depois você tem que fazer essa manutenção, porque Paulo diz lá para nós fazermos o combate, é isso que no dia a dia interessa, em Efésios 6, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, é a palavra. É a ação viva da palavra sendo instalada. Quer dizer, você não está entendendo, não está vendo, mas é uma verdade, o seu espírito está marombado, está fortalecido. Então a gente faz essa manutenção ouvindo, tornando a ouvir para manter forte. Porque, pasmem, mas eu venho pensando sobre o que Jesus disse em Lucas 18. Abra lá rapidinho, antes de eu começar. Jesus conta uma história aqui de um juiz que não queria julgar o caso de uma senhora de uma viúva, mas eu vou direto ao ponto lá no verso número 8, porque Jesus termina fazendo essa declaração: contudo, quando eu vier, ou quando vier o Filho do Homem, achará porventura o quê? Porque não é uma questão assim, beleza, a fé sempre existiu, claro, mas ele está falando sobre isso instalado no homem. Achará fé no meu coração? Porque essa é a manutenção necessária de ouvirmos, tornarmos a ouvir mais uma vez, colocar para dentro, até o final. Isso aí vai depender muito, gente, no fim dos tempos, a nossa crença em alto, porque nós nos posicionaremos com Deus. Eu venho falando aqui quinta-feira, que a igreja que vai terminar bem, é a igreja que mantém as verdades vivas e se posiciona com ela. Essa é a igreja, não estou falando paredes de denominação, não. Eu estou falando somos nós, eu e você. Nós guardarmos isso até o final. Beleza, botou isso no teu coração, porque o próprio Senhor Jesus fala, porventura acharei, ele vai procurar. Ok, Jeremias 32, eu estou aqui com as telas e a gente vai seguir hoje falando sobre um ponto importante, sobre a aliança. Então, nós lemos lá que Deus faria uma aliança comigo e contigo para fazer o bem. Essa é a proposta. A aliança eterna já está valendo há mais de 2000 anos. Ele se alegra com isso, porque ele disse, eu não sinto isso, mas ele tem alegria nessa aliança. Então ele tem alegria em te ver, a mim e a você, porque somos filhos. E disse que nos faria bem. E aí nós vimos lá também em Hebreus, que essa aliança não funcionou, a antiga não funcionou bem, né?
dizendo lá que o novo acordo que ele nos oferece da parte de Deus contém promessas muito mais maravilhosas. E beleza, porque o velho não deu resultado, e se não deu resultado, só um novo para chegar mesmo. E graças a Deus não tem nada para ser mudado, hein? Nós estamos nessa aliança em definitivo. Deus estabeleceu, a proposta é todo dele, então ele colocou isso aí para nós. Eu vou só pegar aquilo que eu disse para vocês aqui, no domingo passado, de que o propósito da aliança eterna com Deus, com os homens, é essa. Agora pega, porque isso aqui tem que encaixar outra. A proposta da aliança eterna que Deus tem comigo e contigo é nos abençoar. Pastor, é tudo que eu quero. Legal, porque essa é a proposta dele. Mas inserido nesse pacote, ele quer que você tenha essa noção de que você sendo abençoado, você precisa ser uma bênção para outros. Já não foi um amém tão vigoroso. Não é verdade? Alguém tem que olhar os outros. Pois é, esse é o problema. Mas eu vou repetir sempre, a proposta de Deus é essa, Ele quer te abençoar para que há um propósito em nós estarmos sobre a face da terra. Há um propósito naquilo que Ele faz na minha vida, porque Ele já está vendo outros ao meu redor. O homem natural, ele não tem essa capacidade, ele olha para a sua necessidade, aquilo que está enfrentando, e fica olhando muito para a sua vida. Né? Eu venho comentando isso para vocês, olha como o mundo está cada vez mais selfie. Pastor, justo agora que eu comprei aquela varinha para tirar a foto. O senhor vai me dizer isso, agora tem um Natal, aí vou aproveitar. Mas eu quero te dizer, se em 2016 você começar a tirar menos fotos selfie, você está crescendo. Olha, está crescendo. Pastor, mas será que Deus quer assim, que eu fique arrasado, Ele só olha os outros? Não é isso, claro que não. Mas essa é a proposta dele. Porque, lembra que eu comentei com vocês? Eu tenho que pegar isso aqui é importante demais. Até, você vê, eu estou falando sobre esse assunto, o pastor Matt veio aqui dar uma cutucada em você domingo, hein? Ninguém deu amém à mensagem dele. Porque ele passou da maneira dele o que ele queria dizer, isso que eu estou conversando contigo. Que a proposta de Deus é que nós sejamos uma bênção. Mas isso se torna até uma coisa automática, natural, quando a gente entende e se entrega. Então veja, em Gênesis capítulo 12, quando Deus institui a primeira aliança com o homem, Ele não muda. Ele não muda o seu caráter, Ele não muda quem Ele é. A proposta dele não vai mudar, está lá. Olha só, Abraão, te abençoarei, te engrandecerei, mas se tu uma bênção, está lá. A proposta é essa. Então há um equilíbrio, né? Quantos adoram esse Deus equilibrado? Diga aleluia. Rapaz, desequilíbrio é a pior coisa que tem, né? O cara não anda. Então o nosso organismo tem saúde porque ele está em equilíbrio. Tudo funciona. O grande verso de equilíbrio que eu amo é Mateus 4, verso 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha. É um equilíbrio nisso aí. Então Deus, olha, eu vou te abençoar, Abraão, você fica tranquilo. E nós sabemos disso com Gênesis 24, verso 1. E Abraão já era idoso e em tudo o Senhor havia abençoado ele. Então ele cumpriu isso. Abraão também cumpriu a sua parte, em caminhar com ele crendo. Olha que verdade. Então ali nós temos que pegar. Tem um verso que eu li aqui no primeiro encontro, eu vou ler com você, em 2 Samuel, no capítulo 5, no verso 12, quando Davi, então, depois de passar pelo rolo compressor da lixa, sendo aprimorado por Deus, óbvio, né? Ele, então, de fato, ele é eleito rei, 2 Samuel 5,12, da qual Deus havia como proposta para ele, cara, eu vou te fazer rei, porque eu vi no teu coração uma disposição de andar comigo. Muito legal. Só que ele aprendeu algo, depois de muitas coisas que ele passou,
que é exatamente o que está no verso 12. Eu gosto da primeira palavra logo. Reconheceu Davi. Reconheceu Davi. Quando a gente começa a reconhecer que nós estamos aqui para ser uma bênção, as coisas vão andar na nossa vida muito, gente. Entende? Nós não vamos lutar por coisas nossas. Que Deus estabelece isso na nossa vida. Nós vamos desgastar muito menos. Paulo também disse isso, é melhor estar com o Senhor, é bem melhor, mas olha, se para o benefício de vocês é melhor ficar aqui, então eu fico, porque eu quero abençoar vocês. Paulo já sabia. Então, reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei e que exaltara o seu reino por causa do amor que Deus tem pelo povo. É óbvio que Deus amava Davi, mas reconheceu Davi que ele então tinha sido eleito para ele ser um bom rei para o povo. Deus preparou Davi para que Davi pudesse ser um bom rei para o povo. Não para si mesmo, tem o cetro. Quem é que está debaixo do meu comando aí? Eu mando, hein? Nada disso. Está escrito, por amor ao povo. Então, quando ele olha para a vida de Davi e tem uma proposta para ele, Deus já tinha visto toda uma nação por causa da vida daquele homem. Eu tenho que gastar esse tempo porque isso aí é o segredo de aliança. Você vê, você é uma pessoa, foi criada por Deus para um propósito maravilhoso. Se o inferno tenta te desvalorizar, não caia nessa cilada, você tem muito valor para ele. Uma conversa ou algo que você possa fazer para alguém, vai fazer toda a diferença na vida daquela pessoa para sempre. Incrível. Então, guarda isso nesse equilíbrio. É óbvio que Deus ele quer te abençoar. E hoje eu quero te falar como é que a gente ativa esse sistema da manifestação dessa aliança que é abençoar na nossa vida. Mas deixe esse espaço guardado, sempre aberto, que nós estamos aqui para ser uma bênção. Então, quando a nossa oração começa a mudar e a gente fala, Senhor, me abençoa, e eu começo a entender que eu estou aqui para ser uma bênção, eu estou crescendo. Porque a bênção já está em você, a aliança já foi feita. Legal. Então, a pergunta dessa manhã, e a gente vai seguir, a pergunta que não quer calar, é essa. Como é que nós ativamos, na prática, a manifestação da bênção de Deus, que o propósito da aliança é nos abençoar? Eu quero pegar aqui o gancho, porque eu fui muito impactado esse ano no Crescendo em Fé, com as palavras simples do pastor Scott Webb. Quem esteve lá durante aqueles 3 dias? Algumas pessoas. Foi muito legal. Aliás, os áudios estão ficando prontos. O Rafael tem alguma coisa para falar aí depois. Daqui a pouco vai liberar aí para você ter, para você ouvir de novo. Mas a presença de Deus estava tremenda para que a gente entenda isso. E ele falou alguns pontos que são interessantes. E eu quero aproveitar então agora colocar isso dentro dessa série que a gente está fazendo. Como é que eu ativo? Porque veja, a aliança está feita. Agora como é que eu faço valer? Na prática, a manifestação disso. Por incrível que pareça, eu vou te mandar aí ver um verso, que você vai falar assim, pastor, o que isso tem a ver? Tem tudo. A princípio, olhando, sem ter um entendimento, mas vá comigo a 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. Veja, a pergunta é essa, e agora eu vou começar a discorrer sobre esse assunto, em cima dessa pergunta, para você pegar isso. Eu sei que esse assunto que eu vou falar aqui, para muitos aqui pode ser novo, para outros pode ser mais ou menos, outros já pode ser, já ouvi isso há 10 anos atrás. Mas eu quero te falar que a fé vem pelo ouvir continuamente. Assim como um alimento. Ninguém chega aqui para mim e fala, pastor, olha, há 10 anos atrás comi uma picanha maravilhosa. E eu vou falar uma coisa, eu olho a picanha, assim, ela olha para mim, mas eu já comi há 10 anos atrás. Eu vou levar você numa antiga casa que se chamava Doutoreiras. Porque você está doidinho, cara. Porque você vai olhar aquela picanha, você vai olhar, ela vai olhar para você, ela vai ter que cair aqui dentro. Não é verdade? E você vai comer como se estivesse comendo pela primeira vez.
Se você for sábio para receber a palavra como se fosse a primeira vez, Deus sempre te acrescentará. Beleza? Então, 2 Coríntios 4:13. Tendo, porém, disse Paulo, mesmo o espírito da fé. É interessante que não está falando sobre fé, mas o espírito da fé. O significado da fé, a composição da fé. Como é que é isso aí? Então Paulo disse, porque ele relata algo, eu criei, por isso eu declarei. Nós cremos, por isso também o quê? Nós declaramos, nós falamos. Então, aqui está muito claro algo importante, gente. E essa ligação, você vai ver, ela é total. Ao longo desses domingos eu vou te mostrar. O simples fato de que crença, ela está associada a uma verbalização. Botar para fora. Através dos lábios. Você vê, o espírito da fé é esse. Então eu vou colocar aqui algumas coisinhas simples, mas faz a diferença. Crer e declarar aquilo que nós acreditamos, é óbvio, com base na palavra, libera a manifestação da bênção na nova aliança. Então, se eu quero ver a manifestação, o que traz a liberação da manifestação é a minha crença declarada. Crença declarada. Porque ainda uma boa parte do povo de Deus, ela até entende, o pastor entende, a minha crença é o que está escrito. Mas a gente nunca está ligado a uma crença escrita, mas que precisa, para ter o espírito completo, aquilo que a compõe, abrir os lábios e declará-la. Isso aqui faz toda a diferença. Então, trocando em miúdos, não existe uma declaração, uma confissão sem crença. Se eu também declaro muitas coisas da palavra, ou eu posso declarar, mas sem que isso aí esteja dentro de mim como crença, também não funciona. Porque veja, qual é o alvo, qual é o ponto crucial? É a minha crença. É algo do coração, é algo que se instala lá dentro. Mas aí, o apóstolo Paulo, ele dá um estudo sobre isso nos ensinando. Veja, Romanos capítulo 10, vai lá. É o capítulo da fé, é considerado o capítulo da fé. Porque a simplicidade disso aqui faz toda a diferença. O que tem de complicado aqui? Nada. Mas no capítulo 10, no verso número 8, o apóstolo Paulo já começa a dizer assim, a palavra, ela está perto de ti. Olha só onde é que ela está. Ela precisa estar na tua boca e aonde? Ah, legal. Quer dizer, se está num lugar e não está no outro, não funciona. Mas tem que estar o quê? Nos dois. Gente, isso aqui é tão simples que anos atrás, estudando sobre esse assunto, você pode ouvir isso nesse CD, que até eu falei aqui sobre o ABC da fé, né? Você vai aprender. Mas olha só, deixa eu te falar. Deus me mostrou isso aqui de maneira bem simples. Pega a expressão aritmética mais simples que tem. Vamos lá, vamos botar uma soma de dois fatores. Ok, 2 mais 2 dão 4. Mas para que o 4 apareça como resultado, precisa somar os fatores. Eles são interagidos. Mas 0 mais 2, não tendo nada mais 2 dá 4? Não. Não tem resultado, não dá o resultado. É muito interessante isso. E o Espírito Santo me falou assim mesmo, simples, isso aqui é uma expressão, funciona. Para você ver como a coisa é poderosa. É tão poderosa que se o sistema estiver inserido em mim, no entendimento de crença, e eu declaro a minha crença porque creio, não tem como, vai se manifestar. Diga um aleluia, eu senti um aleluia de leve, mas você ainda está pensando se é isso assim, se funciona ou não. Porque há uma tendência do inferno chegar e dizer assim, Deus não é bem assim não. Olha só, ele funciona. Nesse caso ele não funciona, nesse também não, a gente nunca sabe. Deus é misterioso, ele tem a sua maneira de agir. Olha, quem sabe, talvez, entretanto. Isso é coisa do homem. É a coisa da dúvida. Para você ter uma ideia, a palavra fé,
é uma palavra, está escrito lá, Hebreus 11, abra lá, se você não sabe, se é novo. Hebreus 11, verso 1, fé é. Então já está definindo. É a certeza. A palavra certeza no original é substância. Essa palavra é a mesma que está em Hebreus 1, verso 3, que diz que é um ser vivo. É a pessoa de Deus, é a coisa mais concreta que existe. É inabalável, é imutável. Então fé é certeza. Mas por que então o inferno vem sempre na nossa cabeça e diz, não, Deus não é bem assim não, contigo não vai dar, olha, e tal. Ele está gerando o quê? Ele está gerando dúvida a respeito da certeza. Deus quer que nós andemos com Ele com base em certeza, por isso o justo viverá por certeza. Pela substância chamada Jesus, o Rei da Glória, a sua palavra. Isso aqui é inabalável, gente. Isso aqui é inabalável. Tudo pode mudar ao redor. Lembra do negócio da parede é branca? Tudo pode mudar, mas esse livro não muda. Mas tudo está dizendo que não é. Mas a palavra não muda. Porque ela é certeza, é absoluto. Da mesma maneira que na expressão, se você somar, vai dar 4, você já sabe disso, não tem como ser diferente, você não fica na dúvida. Eu preciso explicar isso. Então vamos continuar a ler? Romanos capítulo 10. Então, se com a tua boca eu e você confessarmos o Senhor, ou seja, declararmos Ele, Senhor da nossa vida, mas é óbvio que se no meu coração ele acreditar que Deus ressuscitou dentre os mortos, óbvio, essa é a outra parte, a Bíblia declara o resultado, serás o quê? Então assim funciona tudo na nossa vida. Usa essa expressão para cura. Se com a boca eu confessar que eu tenho saúde, e no meu coração eu acreditar que sobre as suas pisaduras eu fui sarado, eu não serei, eu tenho saúde. Ela se manifesta. Olha a importância de declarar. Pastor, mas eu estou crendo. Beleza, eu sei, eu estou chegando nesse ponto. Vamos devagar para pegar. Ok, eu sei que você crê. Mas o que você tem feito da sua crença? Você tem declarado diante das situações que você enfrenta? Que se essa parte não estiver funcionando, a expressão não funciona. Eu vou te falar que isso aí, gente, é o âmago da questão. Estudando esse assunto um tempo atrás, já tem alguns anos, mas isso que o Espírito Santo me falou, me fez pensar em muitas coisas. Essa aqui, a boca, ela foi criada. Ela foi criada com um propósito, óbvio, para expressar. Óbvio que nós comemos e tal, mas nós somos um ser falante. Para ser expressão, e isso me surpreendeu, de um espírito humano vivo. Do qual, quando Deus criou, vá comigo aqui em Gênesis capítulo 2. Até aqui está pegando? Está fácil, pastor, o senhor está cortando o bifinho, é isso aí. Gênesis capítulo 2, verso 7. Está escrito lá: formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, soprou nas suas narinas, Ele mesmo. Essa é a expressão. Então, Deus sopra no homem Ele mesmo e cria o espírito dele. O homem passa a ser uma criatura vivente. Em outras traduções, alma vivente. E nas interpretações dos antigos rabinos, eles diziam que essa última parte é o seguinte: Deus criou um outro ser falante. Graças a Deus, né? Porque nós somos a imagem e semelhança dele. Uma faculdade de entendimento, conhecimento para um relacionamento, assim como ele é. Não é legal você entender que Deus criou a mim e a você para nós termos comunhão? Porque Deus gosta de comunhão, gente. Ele é uma pessoa. Pastor, é um ser. Que ser é esse? É uma pessoa. É maravilhoso ele ter vindo em carne,
e sangue. Caramba, conversar, falar para os discípulos, ei, tem um pãozinho aí, um peixinho, eu estou com fome. Bater um papo, comendo um peixinho e tal. Caramba, demais, né, gente? Nada disso é do nada. O que acontece muito na nossa vida aqui, coisas que o homem gosta de fazer, nada mais são do que chips instalados por Deus para que isso seja. Quem é que não gosta de estar com os amigos comendo um negocinho, né? Não é qualquer coisa não, boca limpa, camarão não vale. Buchada também não, olha aí, cadê o Chico? Uma vez me chamaram para comer um cabrito, falei, o quê? Isso não se come, é um animal impuro. Não foi criado para ser comido? Beleza, vamos comer o tal do cabrito. O Jorjão estava nessa parada também. Então lá, beleza, o cabrito estava tudo pronto. Eu fui pedir um pratinho de salada, só para botar para dentro. Não tinha no restaurante, eles tiveram que comprar lá no hortifruti, fazer o negócio, porque o cabrito estava pronto, mas a salada não tem. O sujeito comendo todo dia assim vai morrer em 10 anos. Não, isso é só um detalhe. Mas não é legal você estar com os amigos ali, estar comendo um negócio, tal, batendo um papo. Deus criou isso. Mas aqui então Deus está falando que Ele criou a mim e a você, mas Ele criou dele. É doideira para o nosso neurônio. Nunca foi ideia de Deus criar um ser afastado dele, separado dele, porque nada no universo está separado. Aliás, o universo é Ele, em expansão. É a presença dele em tudo, gente. Em tudo. Quando a gente lê Colossenses, vá comigo lá. Colossenses capítulo 1, falando a respeito de Jesus, Paulo ele tenta retratar um pouquinho aqui, que não dá também para pegar com a cabeça, sobre essa condição. Olha só que legal. Colossenses 1, eu leio contigo o verso número 15. Ele é a imagem, falando de Jesus, do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas nele. Engraçado, né? Nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, que há principados, que há potestade. Olha, tudo foi criado por meio dele e o quê? Nada está separado dele. A gente entende por que Deus então criou a boca do homem, para ser a expressão de um espírito vivo, é a vida dele. É a Zoe Life, é a vida dele em mim. A vida que eu tenho no meu espírito não é minha, nem sua, é dele. O ser que eu era afastado dele era uma aberração. Era um ser sem ele. Na mesma condição de Satanás e seus demônios, sem a presença de Deus. O homem, então, ele ficou atrelado ao reino das trevas por natureza. Então, nós voltamos ao padrão da origem. Não é maravilhoso? Tudo que nós somos é Ele. Tremendo, né, gente? Essa ligação. Aí, veja lá. Tudo foi criado por meio dele para ele. Ele é antes de todas as coisas. Agora veja, nele, em Jesus, tudo o quê? Na maior parte das Bíblias está subsiste. Mas o entendimento disso para você pegar é que nele tudo se compõe nele. Nós estamos compostos nele, eu e você. Aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com ele. Nós somos um nele. Que é isso? Pastor, é doido, é doido. É o corpo dele, você é corpo dele, eu também. Nós estamos nele. Inseridos em Deus. Não há nada separado de Deus. Então ele criou a minha boca para ser a expressão de uma espiritualidade viva. Para ser a expressão de verdades. Vou botar dessa maneira, hein? Verdades não são simplesmente palavras, essa frase é verdadeira. Não estou falando disso aí não. Para sermos expressão dele. Dele que é a verdade. Como declarações que estão inseridas em nós.
Ora, se o teu espírito e o meu está cheio de verdades, é para só ficar lá instalada? Não, é para serem declaradas. Porque você vai entender aqui que eu vou falar nos domingos para frente, que quando a gente abre essa boca, há um poder criador nisso aí. Nós não vemos, nossa cabeça não entende, mas é uma verdade. A gente vai chegar nesse ponto. Então a boca foi criada para ser a expressão do Espírito vivo. E o que ela se tornou com a queda do homem? A boca acabou se tornando a expressão do homem natural, da sua carnalidade, daquilo que ele apenas pode tocar, sentir, cheirar. E aí ele vai sentindo todas as coisas e vai declarando isso. Ou seja, ele só vai tendo consciência de uma realidade natural. Ele abre a sua boca. E muitas vezes ele abre a sua boca indevidamente. Tem coisas, gente, você tem que ter essa noção, guarda no teu coração isso, que a nossa boca, ela é muito preciosa. E a Bíblia declara isso em Provérbios capítulo 13. No verso número 3, na metade do verso. Diz assim: o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Meu Deus do céu. Quer dizer que então abrir a boca para falar demais. Você conhece alguém que fala demais? Não levanta a mão, não. Pastor, o que tem de errado em falar muito? Nada. Se nós vamos falar só verdades espirituais, o ambiente vai ficar aquecido pelo poder de Deus. Isso eu concluo rapidinho. Então a gente sai com os pastores, alguma coisa, eu, às vezes converso muito com ele, a gente sai de negócio de obra, mas a gente está sempre falando das verdades espirituais. Às vezes no almoço, cara, a gente foi alimentado daquela palavra, mas a gente vai falando dos conceitos e coisas, nosso espírito fica fortalecido. Se abrir o espaço para o poder de Deus chegar. Agora, quando eu começo a abrir minha boca para falar bobagem, não? Reclamar da vida, dizer que está todo mundo errado e eu estou certo. Tem sempre um fala Deus, ó. Olha o que está escrito. Eu estou abrindo para minha ruína. Em outras palavras, eu estou cerceando o poder de Deus de construir. Eu estou abrindo a oportunidade de eu tomar uma paulada. Pastor, mas palavras são meras palavras, diz o profeta e filósofo do interior de Minas. Nada disso. Palavras não são meras palavras. E eu vou te provar que não são. Você crê que nós somos imagem e semelhança de Deus? Criados com um propósito? Então Deus ele estabeleceu algo em mim e em você que há em Deus. Pastor, está estranho. Não dá não. Por último, Hebreus capítulo 10, 23. Eu só estou colocando os fundamentos para a gente ir conversando. Eu vou terminar com esse verso, que é um verso conhecido, do qual a Bíblia declara lá que nós devemos guardar firme. Nós devemos ter todo um cuidado. Guardar firme a nossa confissão, a nossa declaração da esperança. Essa palavra também pode ser substituída por expectativa e também fé, porque está lá no original. Então eu substituí, coloquei sem ser esperança, botei fé em cima. Então guarda firme, Elinho. A confissão, a declaração, tem tudo a ver com o espírito da fé. A declaração da sua fé. E diz assim, sem vacilar. Está falando de um hábito contínuo. Manter isso vivo. Porque tem um propósito nisso. E aí o que achei interessante, porque depois está escrito assim, porque Deus é o quê? O que está escrito depois aí? Porque aquele que prometeu é fiel. Mas o que tem a ver a promessa com manter firme a minha boca? Próximo capítulo. Pastor, eu estou esperando as promessas. Peraí. Ele está esperando ou está chamando elas?
Rapaz, você quer ver um exemplo de chamar? É só você chamar o elevador. Chama o elevador. Pastor, não tem nada a ver, né? Tu foi brincar, você não riu, tudo bem. Essa foi fraca demais. Mas interessante que Deus está dizendo assim, que Ele fez promessa, né? E Ele é fiel, mas tem algo a ver com promessa, que tem tudo a ver com a minha boca, porque eu preciso chamá-las. Ai. Guardemos firme. Não sou eu que estou falando não, Deus. Elinho, sem vacilar. Quem fez a promessa é fiel. Eu coloquei depois na minha Bíblia para cumprir. Mas espera aí. Promessas cumpridas, Deus está relacionando a chamada delas. Vamos continuar no próximo domingo, que eu quero estabelecer coisas em você. Vai mudar. Tanto é verdade que você vai ver como é que as coisas funcionam. Pedi o pessoal para fazer aí esse papel, que depois você pode pegar com calma, não precisa levar agora. Eu coloquei assim, manifestação, né, da bênção, da aliança que Deus tem, por causa da declaração da nossa certeza, da nossa fé. Em situações que você está vivendo, da promessa de Deus em relação à sua casa, qualquer coisa que está ligada à palavra, e você vai entender o espírito dessa mensagem, você vai ver, vai começar a chamar a existência, não as coisas que não existem, mas as coisas que nós não estamos vendo ainda. Porque fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê ainda, mas são realidades. Promessa de Deus é uma realidade? Está lá no armazém. Mas vamos lá, pastor, vamos lá, meter a mão nela. O processo de meter a mão nela e fazer ela se tornar realidade nesse mundo, nós temos que chamá-las. Então o ano ainda não terminou, hein? Vamos embora chamar algumas promessas de Deus até o final do ano aí. Agora a Bíblia declara que isso tem que ser um ato sem vacilar, contínuo até o final. Então Deus vai estabelecendo tudo que Ele tem para nós em termos de promessa, através de chamá-la. Tá bom? Vamos ficar de pé. Muito bem. Você acabou de ouvir uma mensagem e eu tenho certeza que foi gerado fé no seu coração. Portanto, eu quero te convidar a você receber Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, apenas creia que na obra da cruz do Calvário Ele pagou um preço pela tua vida. Se você acredita, basta apenas agora você acompanhar comigo nessa oração, que você repetirá essas palavras. Repita comigo: Senhor, eu ouvi a tua palavra, foi gerado fé no meu coração. Portanto, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Vem com teu Santo Espírito fazer morada em mim. E a partir de hoje, eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. É isso aí. É simples assim. Quero te dizer que você agora se torna um filho de Deus, uma nova criatura em Cristo Jesus, como diz a palavra em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E eu quero ir um pouquinho mais, porque agora você precisa estar em contato com a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus e é muito bom que você procure uma igreja perto da sua casa, onde você mora, para que você possa se alimentar da verdade, se congregar e crescer em Cristo Jesus. Portanto, você agora está numa nova jornada. Deus te abençoe. Através deste programa, muitas vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo. Agradecemos a você que ora e contribui financeiramente, torna possível o ID de Jesus e ajuda milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na Palavra de Deus. Você que também deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou acesse exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Muito bem, eu queria fazer um agradecimento a você que tem orado por esse ministério, que tem contribuído também financeiramente para esse ministério. Saiba que você é um participante
na liberação, na vinculação desse evangelho libertador que tem transformado muitas pessoas, tem transformado a sua vida, tem transformado a minha vida. A Bíblia declara algo muito especial e eu compartilho isso com você em Provérbios capítulo 11, no verso 24, que aquele que dá liberalmente se lhe acrescenta mais e mais. E são palavras de Deus para você. Aquele que tem uma alma generosa, a Bíblia também declara que prosperará. E é óbvio que você tem feito isso, não só orado por esse ministério, ou contribuído por esse ministério, de coração, na inspiração de Deus, de maneira voluntária. E é esse coração que agrada a Deus. Portanto, eu quero declarar que você é uma pessoa abençoada, no nome de Jesus.